Eu vou procurar ser o mais taxativo e o mais simples possível, sem fazer rodeio. Eu quero, como guisa introdutória, destacar dois fatos importantes que marcam a vida de Jesus neste momento da sua vida, aqui dentro do contexto imediato deste texto. O primeiro fato é o seu batismo em águas, e o segundo fato é o início do seu ministério público, do seu ministério terrestre. E o que me chama a atenção é que nós precisamos, desde já, deixar muito claro que o batismo de Jesus aqui em águas não é um batismo de arrependimento, porque este era o batismo que João pregava. Lucas 3 deixa claro que o batismo de João o Batista pregava era um batismo de arrependimento. Mas no caso de Jesus, não é um batismo de arrependimento. Jesus não tem do que se arrepender. Jesus é santo. Jesus nunca pecou. Se você ler o texto de Mateus capítulo 3, versículos 14 e 15, no diálogo entre João o Batista e Jesus, este problema é resolvido quando João toma a palavra, olha para Jesus e diz: a ordem está invertida. Não era o Senhor quem tem que vir a mim para ser batizado, mas sou eu quem tenho que ir ao Senhor para ser batizado. Jesus toma a palavra e diz: João, calma, por este momento tem que ser assim para que se cumpra toda a justiça de Deus. O apóstolo Paulo fez a exegese desse texto e explicou o que está acontecendo aqui quando escreveu sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, quando ele disse que ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado para que nele fosse justiça de Deus. Logo, estou falando de um justo, de um santo, de alguém que nunca pecou. E o que me chama a atenção é que Isaías capítulo 53, verso 6, o texto chega a dizer que Deus fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como guisa introdutória, eu preciso destacar e deixar bem claro esta parte doutrinária, bíblica e teológica. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos de alguém que foi bendito, mas que se fez maldito, para nos resgatar da lei da maldição. Estou falando do santo que se fez pecado. Estou falando do grande que se fez pequeno. Estou falando do rei que se submeteu a ser servo. Estou falando de alguém que foi glorificado pelos anjos nos céus e que se submeteu a ser cuspido pelos homens aqui na terra. Jesus, o nosso Senhor, quando é batizado aqui, é um batismo de identificação. Como assim, pastor? Ele está descendo o nível. Aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, e Paulo vai descrevendo de uma forma muito cirúrgica, dando a ideia do que eu estou pensando com vocês aqui nessa hora. Jesus, ele desce para ser batizado, para se identificar com aqueles que ele haveria de salvar. Logo, estamos resolvidos no que tange a esta questão. O batismo de Jesus não é batismo de arrependimento, é batismo de identificação, de se assemelhar àqueles que ele haveria de salvar. Segundo, observe que Lucas, e graças a Deus, Lucas, que é o mais detalhista entre os evangelistas, ele faz questão de destacar, dar nota, e só Lucas fala-nos acerca disso, que Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade. Depois do seu batismo, ele sai das águas do batismo, cheio do Espírito Santo, é conduzido pelo próprio Espírito ao deserto, e o texto diz: para ser tentado pelo diabo. Ele é testado, experimentado, provado, tentado na tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Ele rompe, vence a Satanás no deserto. Depois disto, Mateus capítulo 4, versículo de número 17, o texto diz que ele inicia seu ministério público
anos, o reino de Deus. E o que é lindo que Lucas destaca, Lucas no verso 23 diz que ele tinha 30 anos. Isso é muito Bíblia. Isso é uma doutrina bíblica, teológica, coerente, porque quem conhece Bíblia sabe que Números capítulo 4, versículo 47, o texto diz que era com 30 anos quando os levitas começavam os seus serviços. Quem conhece sabe que desceram unção na cabeça de Davi quando ele tinha 17 anos, mas não assume o trono com 18, não assume o trono com 19, é com 30. Quem conhece sabe que José sonhou quando tinha 17 anos, mas não vive o sonho com 18, com 19, com 20, mas com 30. Quem conhece sabe que Ezequiel, quando começou o seu ministério profético, ele tinha 30 anos de idade. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Nós poderíamos permear por dentro das páginas seletivas da antiga aliança, da nova aliança, e mostrar a vocês, calcado naquilo que diz as escrituras e também da cultura dos judeus, que 30 anos dentro da perspectiva judaica está falando de fato de que o homem alcançou a sua plena maturidade. Jesus tem 30 anos quando começou o ministério. E o que me confronta aqui nesta noite, irmão Daniel, é que ele esperou 30 anos para pregar por 3 anos e meio. Observe que Jesus está nos dando uma aula. Jesus não queima etapa, Jesus não queima fase, Jesus não fura fila. Jesus espera um tempo. Ele esperou 30 anos para ter um ministério de excelência de 3. E o grande problema da nossa geração é que poucos estão com paciência de esperar o tempo do preparo e já quer sair por aí executando o seu ministério. Logo, Jesus está deixando claro que para ter um ministério de excelência tem que ser preparado. Isso leva tempo, não dá para queimar etapa. Tem gente que quer se preparar um mês para ter um ministério de excelência de 50 anos. Ora, nós utilizamos das mídias sociais, e glória a Deus por isso, é um meio que Deus achou por bem usar neste tempo do fim, para a gente alcançar os pecadores, para que o evangelho vá mais longe. Mas ministério, chamada de Deus, não é fruto de 30 segundos de rios, não é fruto de 15 segundos de stories, não é fruto de uma foto bem encaixadinha, bem colocadinha, bem arquivadinha nas mídias sociais. Ministério leva tempo, chamada leva tempo. Eu sinto que eu vou pregar para gente que tem chamada, eu sinto que eu vou pregar para alguém que tem ministério, e eu já abro o sermão dessa noite dizendo para alguém que veio da glória que, o que, pastor? Calma, o grande segredo do voo nunca foi a decolagem, é a duração do voo. Tem gente que decola rápido, mas voa pouco. Já viu o balão japonês? Ele voa aqui e cai ali. Ora, nós fazemos parte de uma geração fast food, tudo tem que ser muito rápido. A gente pede aqui, já não tem mais paciência, já quer receber ali, se demorar muito a gente fica bravo. Por quê, pastor? Porque fazemos parte de uma geração pragmática, imediatista, tudo tem que acontecer muito rápido. Mas eu sinto de pregar para alguém que está sendo trabalhado por Deus, está sendo experimentado por Deus. Estou pregando para vaso de barro que está na mão de um moleiro que é divino. Deus está te preparando para uma grande obra. Escuta isso daqui. Por quê, pastor? Porque eu estou falando nesta noite do nosso maior referencial, Jesus. E eu amo falar dele. Eu sou um pregador pentecostal, e como pregador pentecostal eu acredito que a fé pentecostal é Cristo-cêntrica, ou Cristo-cêntrica. Eu acredito neste negócio, e eu amo estudar sobre Jesus, sua biografia, sua vida, seu ministério. E o que me chama a atenção é que se você se contextualizar aos seus primeiros 30 anos, você vai ver que de fato Jesus não queimou etapa. Com cerca
devido à expressão do texto,